Matéria que está bombando no portal Metrópolis. Responsável pelo maior número de pesquisas nas eleições de 2022, o Instituto Veritá já teve levantamentos proibidos de serem divulgados por irregularidades técnicas e indícios de fraude só este ano em 3 estados e no Distrito Federal. Apenas nessa quarta-feira, os tribunais regionais eleitorais do Rio Grande do Norte e de Sergipe proibiram o Veritá de divulgar resultados de sondagens de votos para o governo do Senado, governo e Senado. Quem explica para a gente essa história é colunista do portal Metrópolis, Demétrio Vecchioli. Demétrio, muito boa tarde. Matéria interessantíssima num momento crucial para as eleições, onde o eleitor está de olho em todas as pesquisas de intenção de voto. Conta para a gente essa história, aonde está o erro e como descobriram o erro ou os erros da Veritá. Oi, bom dia. Boa tarde já, né? O Instituto Veritá é um instituto que ganhou repercussão aí nos últimos anos, porque ele faz muita pesquisa. Tem uma plataforma que foi lançada umas eleições atrás pela Atlas Intel, que é uma plataforma em que ela compara os resultados das pesquisas com o resultado final das eleições. É questionável, né? Porque tem até essa discussão agora no TSE, se é correto ou não, chancelar a qualidade de uma pesquisa pelo resultado final da eleição, sendo que a eleição ela muda, uma hora antes as pessoas mudam o voto. De qualquer forma, ali aparece o Veritá como quem mais fez pesquisas nessas últimas eleições. Eles se vendem como quem mais faz pesquisa, por dois motivos. O primeiro é que eles fazem, por exemplo, uma pesquisa em Rondônia, e aí lá eles fazem uma pesquisa para o Estado e uma pesquisa para presidente. É feito na mesma entrevista, mas são registradas duas pesquisas, isso dobra o número de pesquisas. E o segundo, porque eles parecem ter, e nunca é claro como é feita essas pesquisas, um sistema de ligação telefônica, o que torna a pesquisa mais barata. Uma coisa é o custo de você colocar pesquisador para ir para a rua em 50 cidades diferentes. Bater na porta, procurar fazer entrevistas em número maior para encontrar as pessoas corretas, que o número certo ali, ou um número aproximado, que vai ser ponderado, de pessoas de determinada idade, determinada religião, determinada região, determinado grau de instrução. É uma conta complexa. O Veritá parece fazer isso só a partir de ligação telefônica automatizada. E aí, ele usa dados que, ao que tudo indica, e aí os tribunais têm decidido que são irregulares, que é, por exemplo, sobre renda. Então, ele considera que 30% da população de Sergipe, por exemplo, tem renda alta, quando é 10%. No Rio Grande do Norte, ele considerou que mais de 30% da população tem ensino completo ou superior completo ou incompleto, sendo que o TSE considera que é 10%. E aí, esses dados, no mínimo estranhos, que partem já desde o início da pesquisa, desde os dados que ele informa o TRE ou o TSE de que ele vai usar para fazer a pesquisa, tem sido questionado por partidos dos mais diversos. Eu encontrei casos que foi o PT que protocolou pedindo a proibição da publicação da pesquisa antes dela ser publicada, caso que foi o PP, caso que foi o PSD, caso que foi o Agir, caso que foi o Novo. Todo mundo entra com processo em todos os estados. E aí, abrindo processo por processo, eu encontrei 14 estados, e são mais casos, né, porque tem estado que aconteceu 2, 3 vezes, em que pesquisas do Veritá foram proibidas de serem divulgadas. Nem sempre a pesquisa é divulgada, porque nem sempre ela é contestada, mas elas são iguais. E aí o caso que eu posso citar é do Sergipe. Uma pesquisa feita, que era para ter sido divulgada, acho que na terça ou na quarta-feira dessa semana, foi proibida de ser divulgada pelo TRE. No mesmo dia, os caras registraram uma pesquisa idêntica àquela que foi proibida de ser feita. Talvez ninguém entre com impugnação e a pesquisa acabe sendo publicada, por falta de tentativa de alguém impugnar, o que não torna ela mais ou menos correta. Ela é tão incorreta, ou tem os dados tão incorretos quanto a da pesquisa que o TRE entendeu que na semana passada não valia. E esse padrão de que superdimensionar público com renda mais alta e o eleitor com renda mais alta e o eleitor com ensino superior é em todos os estados, e aí acaba dando, obviamente, uma discrepância no resultado.
Para quem está nos assistindo entender, o que a Veritá, o Instituto Veritá faz é superdimensionar, né, dados, por exemplo, de uma população X, para que aquela pesquisa tenha um resultado que ela queira ter. Ou seja, está mudando o resultado final de uma pesquisa por conta do número indicado ali, por exemplo, de uma população. É isso, então. Exatamente. E eles não fazem o fator ponderação. Porque se a gente fizer uma pesquisa porta a porta, por exemplo, eu preciso sair à rua e entrevistar 1.000 pessoas. Eu vou bater porta a porta. É muito mais provável que eu encontre, sei lá, 70%, 80% de mulheres. Por quê? Porque o número de mulheres no mercado de trabalho, em tese, é menor. Mais mulheres, em tese, ficam dentro de casa. Na hora que você bate a porta, numa tarde qualquer de dia de semana, é mais comum que saiam mulheres, é mais comum que saiam idosos, é menos comum que saiam pessoas em idade de trabalho, 30, 40 anos, é mais fácil aparecer alguém de 70, alguém de 10. Por isso, existe o tal do fator de ponderação. Então, você faz cálculos matemáticos, estatísticos, para chegar ao número correto. Não são, na hora que você entrevista 1.000 pessoas, você não faz a conta de quantas responderam e chega no final e diz quanto é o resultado. O Veritá não faz essa ponderação. Ele liga por telefone. E aí, quem tem telefone, quem atende telefone, quem tem tempo para fazer telefone, são as classes mais altas. Uma coisa é eu ligar para um advogado, esperar que ele atenda o telefone, e ele trabalha na frente do computador e de repente ele vai atender. Outra coisa é ligar para um torneiro mecânico, tocar o telefone dele no horário de trabalho, ele não atender porque no trabalho dele não pode. O professor, por exemplo, não pode atender o telefone na sala de aula. Existe uma lei que proíbe o uso de telefone em sala de aula. E aí, se você deixa de ouvir, por exemplo, os professores, você deixa de considerar o voto do professor, que talvez seja diferente do voto do advogado. A hora que você considera só o voto das classes mais altas, e aí, historicamente, essas classes mais altas votam mais próximo à direita do que à esquerda, nessa ponderação, você vai ouvir menos o voto do mais pobre, logo, menos o voto da esquerda. E aí isso vai influenciando o resultado da pesquisa, tornando esse resultado da pesquisa talvez incorreto ou que não reflete a realidade do que ele deveria refletir. E isso tem, logicamente, o interesse de alguém por trás. Disso, Demétrio, porque as pessoas estão se baseando, sim, as pesquisas eleitorais, pesquisas de intenção de voto. A cada dia, né? A eleição, principalmente essa desse ano, vai ser decidida dia a dia, aí, de acordo com a campanha de cada candidato. E as pesquisas vão sair semanalmente. Se a gente não puder confiar nas pesquisas de intenção de voto, vai ficar complicado. Então, vamos ver o que acontece. A Veritá fica suspensa a partir de agora de publicar pesquisas? Não, ela continua registrando, é isso. No Sergipe, ela teve uma registrada na semana passada, impedida de divulgar, e ela registrou outra. E vai fazer de novo, vai fazer de novo. Não existe uma decisão contínua, não existe o TSE dizendo que a Veritá não pode fazer. O que existe é a gente mostrando que em cada estado, juízes diferentes, tribunais diferentes, procuradorias diferentes estão apontando que essas pesquisas são fraudadas. No Amazonas, por exemplo, o PSD contratou uma perícia que identificou que 62% das linhas das respostas, elas tinham respostas duplicadas. Então, são 32 perguntas. Em 62% dos casos, existia duas respostas iguais, duas entrevistas iguais, em que as pessoas deram 32 respostas idênticas, como se perguntassem para mim e para você 32 opiniões nossas e a gente concordasse nas 32, o que é absolutamente improvável, ainda mais improvável quando isso acontece 62 vezes, 62 sempre impares, que é um indício de que essa pesquisa toda ela foi fraudada, ela foi forjada, ela foi inventada. E aí foi cancelada o registro dessa pesquisa no Amazonas, o que não impede o Instituto de fazer outra pesquisa no Amazonas em outro lugar. Acho que aqui é importante a gente estar colocando que não são todas as pesquisas de todos os institutos que são problemáticas, fraudulentas, incorretas, estatisticamente improváveis. A gente está apontando que o Veritá tem um padrão de ter, pelo menos para os tribunais, esse reconhecimento de que as pesquisas têm falhas tão graves que elas não podem ser divulgadas. Então, o resultado que os caras chegam, eles não podem tornar público. A gente não pode saber o que eles dizem que foi o resultado da pesquisa, porque essa pesquisa não é
no entendimento dos tribunais, confiável. Muito bem, a gente segue acompanhando. Espero que o Tribunal Superior Eleitoral resolva esse caso de vez, para que não seja, os tribunais, os juízes não tenham que ser procurados caso a caso, pesquisa por pesquisa, que trabalhão. E a gente também precisa de pesquisas que sejam fidedignas. Demétrio, obrigada mais uma vez, obrigada pela participação aqui conosco. Excelente final de semana para você. Eu que agradeço, temos uma sexta-feira inteira pela frente e depois um bom final de semana. É isso, tchau, tchau, até a próxima.